Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula de arte, prosseguindo com o assunto abstracionismo, arte abstrata. Relembrando, o abstracionismo, arte abstrata, é um estilo artístico moderno das artes visuais, que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade. Se caracteriza por apresentar uma arte não figurativa, a ausência de objetos reconhecíveis, a subjetividade, a negação do modelo renascentista e a valorização das formas, das cores, das linhas e das texturas. Bom, não figurativa é que ela não vai apresentar para nós aquelas figuras claras, aquelas imagens que tenham semelhança com a realidade. Por isso, a ausência de objetos reconhecíveis. Os objetos que vão ser apresentados na arte abstrata são irreconhecíveis. Mais ainda, a subjetividade. Então, no movimento realista, por exemplo, nós vamos ter uma representação fotográfica da realidade. No abstracionismo, nós vamos ter algo abstrato, subjetivo. Vai passar uma ideia, mas ela deve ser entendida, interpretada. A negação do modelo renascentista, que era uma das formas que lembravam a antiguidade greco-romana, aquelas estátuas com os rostos, as fisionomias das pessoas retratadas de maneira perfeita. E, portanto, vai haver uma valorização das formas. Então, formas geométricas, assimétricas, das cores, o conjunto de cores, o colorido, as linhas, os traços e as próprias texturas. Uma textura no sentido do tato, mas uma textura também no sentido visual. Texturas ásperas, texturas lisas, as texturas nebulosas na pintura, por exemplo, as nuvens, ou uma textura mais sólida. O abstracionismo geométrico. No Brasil, a arte abstrata teve uma grande influência de vanguardas artísticas europeias. Dentre essas vanguardas, as mais influentes foram o cubismo e o concretismo. Então, no cubismo, eram valorizadas as formas geométricas. Então, as formas geométricas eram valorizadas, o cubo, a esfera, a pirâmide, o prisma, o triângulo, a circunferência, o círculo. Então, essas formas eram valorizadas. No caso aqui, as formas com linhas mais retas e não tão arredondadas como eu citei aqui, mas essas formas eram contrastadas. No concretismo, as formas tinham uma predominância sobre o tema, sobre a ideia. A ideia dessa forma de arte era usar formas geométricas e a razão para apreender a realidade nas obras de arte. A emoção da vertente anterior era deixada de lado para que as formas usadas pela matemática transformem-se em arte. Então, como falamos aqui, as formas geométricas eram utilizadas. Nós podemos dizer também de uma outra corrente, o futurismo, mas ele deve ser percebido de outra forma, de uma forma diferente do futurismo da vanguarda. Então, aqui nós temos um exemplo de Hélio Oiticica, o cubismo e o concretismo. Vemos as formas cúbicas, os prismas e essa forma geométrica. Então, a influência do cubismo aqui numa obra abstrata. Essa obra, na verdade, ela não foi concretizada, ela ficou como uma maquete apenas. Trata-se de uma obra composta por 9 paredes de tamanhos iguais, cuja medida é de 4,5 metros por 4,5 metros por meio metro, implantadas em um terreno plano e dispostas aleatoriamente sobre uma superfície coberta por pedras.
Cada uma destas paredes receberia um revestimento com pintura nas cores azul, laranja, magenta, amarelo e branco, havendo repetição da cor em algumas delas. Sobre a parede azul e sobre uma das paredes brancas estaria apoiada a estrutura acrílica, quadrada, de coloração azul, seguindo as mesmas medidas das demais paredes que compõem a obra. A área total ocupada pela instalação é de 15 metros quadrados, equivaleria a aproximadamente 5 metros por 3. Atividade, então. Responda às questões a seguir. Assinale V para as assertivas verdadeiras ou F para as falsas. As principais características da arte abstrata são, você vai marcar V ou F, representação figurativa da realidade, mescla de objetos reais com imaginários, objetividade em conflito com a realidade, a negação do modelo renascentista, a valorização das cores e das formas. Você vai ver qual é a sequência correta, A, B, C, D, e vai marcar aquela que você entenda esteja correta. A questão 2, uma questão do Enem, importante. Então, partindo para o 9º ano, e algumas questões de arte visual já aparecem no Exame Nacional do Ensino Médio. Nessa estranha dignidade e nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Daí sua vida inquietante e absurda. Tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto de zombaria. Sua realidade intrínseca foi anulada. Já fez o simbolismo nas artes plásticas. O homem e seus símbolos. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2008. Temos aqui, então, um exemplo de algo que nós não conseguimos encontrar uma interpretação absolutamente clara. Mas vamos ver quais são as alternativas. Responda. A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de um artista contemporâneo. Nesse caso, a obra apresenta características funcionais de sofisticação decorativa, futuristas e de abstrato geométrico, construtivistas e de estruturas modulares. Ela constrói uma ideia, estruturas modulares, ela é feita por meio de módulos. Abstracionistas e de releitura de objeto. Ela é abstrata, né? Ela realmente apresenta aquele modelo representativo da realidade. Aliás, ao contrário, que não representa a realidade, e ela faz uma releitura do objeto. Nós temos ali uma cadeira. E a letra E, figurativas e de representação do cotidiano, dia a dia. Novamente, né? O objeto, o tronco e a cadeira. Correção das questões da aula anterior. A arte abstrata, letra B, não pretende representar figuras ou objetos como realmente são. São características da arte abstrata, dentre outras, não ser uma arte figurativa, a subjetividade e a ausência de objetos reconhecíveis. Então, pelo menos essas 3 características nos colocam que a letra B é a correta. Não pretende representar figuras ou objetos como realmente são. A questão 2, assinale a alternativa que apresente uma pintura abstrata. Nós temos aqui, então, as formas que não são de uma realidade aparente. Você vai ver aquela imagem, vai inferir que ela seja o que
o nosso cérebro vai identificar. Envie sua atividade para registro da nota na quarta etapa. Fico aguardando aqui a participação de vocês. Mandem para o privado, para a gente poder registrar a nota da quarta etapa com mais essa atividade.